Uma editora francesa acaba de publicar 2 livros ilustrados de contos tradicionais portugueses. Em Maracá e Caracas, na Venezuela, o 8º Congresso de Professores de Língua Portuguesa reuniu 150 docentes. Rita Porto é uma cantora e atriz há vários anos no Brasil e já participou em algumas telenovelas. Recentemente apresentou-se numa casa de espetáculos em Ipanema, o Vinícius Bar. Bem-vindos à Hora dos Portugueses. Vamos explorar as tradições, as histórias e os sabores que constituem a alma de Portugal. Hoje preparamos uma edição especial dedicada a um dos nossos monstros sagrados da gastronomia, o bacalhau. Este peixe tão venerado é muito mais do que um simples alimento. Ele carrega em si histórias de gerações, de migrações e de celebrações em família. Para nos guiar nesta viagem ao coração do bacalhau, temos o orgulho de apresentar o grupo Rui Costa e Sousa e Irmão, uma empresa de prestígio que desde 1929 tem-se destacado como um dos maiores transformadores e comercializadores de bacalhau salgado, seco e de molhado ultracongelado do mundo. Sediado em Tondela, o grupo não é só um ícone da indústria do bacalhau, como também mantém a sua base operacional em locais estratégicos como Noruega, Brasil e Estados Unidos da América. O Senhor Bacalhau é um verdadeiro líder de mercado e não é apenas significativa a capacidade de produção, 15 mil toneladas anualmente, com um volume de faturação que atinge os 90 milhões de euros, mas também o compromisso inabalável com a qualidade, a sustentabilidade e a inovação. Importante notar que cerca de 50% da sua produção é exportada, com 90% desse volume direcionado ao mercado brasileiro. Hoje vamos visitar as instalações da Gafanha da Nazaré, onde a tradição da cura do bacalhau é aplicada com tecnologia de ponta, refletindo o know-how que atravessa gerações. Preparem-se para uma viagem onde as histórias do passado se entrelaçam com as promessas do futuro e onde o bacalhau não é apenas um prato, mas sim um testemunho da identidade portuguesa. Daqui partiremos para o mundo lusófono em mais uma edição da Hora dos Portugueses. A viagem pelos 4 cantos do mundo começa no centro da Europa. Uma editora francesa acaba de publicar 2 livros ilustrados de contos tradicionais portugueses. A cabacinha que rolava e a galinha que pensava que o céu tinha caído. Estão agora publicados numa edição bilíngue, em português e francês, ilustrada e com uma edição áudio também nas 2 línguas. A Associação Sol de Portugal de Bordeaux foi a parceira do projeto. O Salão do Livro Juvenil de Montreuil é uma referência no universo da edição para os públicos mais jovens. Foi aqui que viemos encontrar a editora Le Verger des Hespérides. Esta editora apresentou este ano um livro de recolha de contos tradicionais lusófonos e 2 livros ilustrados e bilingues de contos portugueses. Ce sont des contes que je vais collecter dans les pays. Donc, si possible, des contes qu'on ne connaît pas, complètement inédits. Et à partir de cette collection, je choisis 2 contes parmi les plus connus de cette culture et qu'on décline en contes bilingues avec un CD et maintenant un QR code puisque il faut aller soi-disant avec son temps. Véronique Lagny de Latour foi durante muitos anos repórter independente, até criar depois a sua própria editora. Mas manteve a prática de viajar à descoberta de novos países, novas línguas e novas culturas. D'abord, c'est collecter les contes, se faire raconter les histoires, et puis ça donne un recueil, et après, choisir les plus connus, et puis après, effectivement, trouver les illustrateurs. Ça, j'aime bien trouver la patte qui va traduire le mieux l'esprit du conte. J'essaie quand même de respecter la façon à chaque fois de chaque culture de raconter les histoires, mais pour que ce soit quand même sympa à lire. Um dos livros é a história da cabacinha. O outro é a história da galinha que pensava que o céu tinha caído. E para estes 2 livros, a editora recorreu à parceria da Associação O Sol de Portugal de Bordeaux. Avec donc l'association des Portugais au Sol du Portugal, on a travaillé sur les contes portugais, donc sur la traduction du français vers le portugais et la partie audio, donc les jolies voix portugaises. Voilà, c'est parce que j'aurais été incapable, bien sûr, de parler correctement, étant donné qu'en portugais, la seule chose que je sais dire, c'est dos cafés. Ela precisava também de alguém para traduzir
alguns contos que ela já tinha português, mas estavam em francês e que ela queria pôr nas duas línguas. Portanto, foi uma coisa um pouco natural. Ela contactou-nos, nós não tínhamos visto que ela nos tinha contactado, depois tornou a nos contactar mais tarde, e a partir do momento em que nos pudemos falar, a parceria foi um pouco natural. Nós aderimos ao trabalho dela, a essa coletânea que ela faz com bilingue de outras culturas também, e que é também o nossa maneira de pensar, e então fez-se um pouco naturalmente. O Sol de Portugal foi a primeira associação juvenil de lusodescendentes criada em França há 45 anos. Este é precisamente um espetáculo de contos que a associação organiza em casas particulares. O Sol de Portugal já tem uma experiência sobre o conto, visto que temos um grupo de contadores de histórias já há muitos anos. Também colaboramos com outra associação que é especialista de contos, que é Chahut, e organizamos espetáculos de contos. É uma maneira de promover a lusofonia, porque contamos contos de todas as antigas colónias, Moçambique, Angola, etc. E organizamos espetáculos em casa de pessoas que transformam a sala de jantar em sala de espetáculo. Essa ideia surgiu no momento em que nós tínhamos nos dado conta que os portugueses iam dançar folclore, iam a bailes, mas que o acesso a outras coisas culturais era muito complicado. Portanto, a ideia era de trazer a cultura, o conto, em casa de pessoas. Ce qu'il y a de sympa dans les contes, on retrouve souvent le principe dit d'universalité des contes, à savoir on peut retrouver le syndrome de Cendrillon, je dirais, où il y a des, oui, bien sûr, il y a des thèmes qu'on retrouve dans tous les contes de toutes les cultures. Et je pense que c'est assez facile à comprendre parce que tous les contes découlent des mythes. Et puis à un moment donné, toutes les cultures, ils ont eu une conception du bien et du mal. Puis c'est toujours la même quand même, hein. Marcar presença no Salão do Livro Juvenil de Montreuil é importante para qualquer editora, mas sobretudo uma editora independente como Le Verger des Hespérides. As marcas de café conhecidas em todo o mundo como a Starbucks ou a Dunkin' Donuts fazem o armazenamento, a tubefação e a distribuição deste apreciado produto debaixo da supervisão do português Vítor Costa. Vítor reside nos Estados Unidos da América, onde conta com décadas de experiência nesta área, conhecendo todo o processo como nenhum outro. Em 2003, dia 27 de junho, foi isto que eu comecei a fazer nesta companhia. A partir das minhas costas e a dar cabo de mim para ter algo para suportar a escola dos meus filhos, pagar as minhas despesas. Foi assim que começou a história de Vítor Costa na RPM, a empresa considerada como uma das maiores armazenistas de café nos Estados Unidos. Hoje, Vítor é diretor de infraestruturas, uma progressão profissional conseguida à custa de trabalho e inovação, como demonstra a criação da máquina misturadora de café. A primeira máquina que foi desenhada, já temos 3 máquinas que estão instaladas, estou em processo da 4ª, em que eu estou também envolvido. A primeira foi uma simples conversa com o meu patrão, ainda éramos pequeninos, e eu com um maço de tabaco que eu na altura fumava, peguei no maço de tabaco numa folha de papel A4 e fiz uns riscos com uma rolha da garrafa de água que tinha, fiz os círculos e desenhei a posição e o caminhão entrar, como é que havia de fazer, ora se fizermos assim, e foi com muita dedicação, muitas horas sem dormir, fazer estes desenhos, instalar parafuso por parafuso, acompanhar as pessoas que eu consegui para me ajudar a instalar. A parte elétrica, que é uma das coisas que eu gosto e tenho, e aprendi, tirei o curso. Todos estes pequenos detalhes, a programação em si, os circuitos, os sistemas, pôr o sistema automatizado para que se economize em mão de obra. Em inglês ele diz, I wait this works. Eu espero que isto trabalhe. E eu disse,
eu trabalho. A máquina funcionou mesmo e o sucesso de Vítor Costa dentro da RPM tem sido paralelo ao crescimento da empresa. Só para dar uma ideia, comecei com 8 empilhadores a descarregar café e hoje temos 75 só a descarregar café. Começamos com 2 armazéns, já estamos com 14 armazéns colocados nos vários estados, desde New Jersey, Maryland, Virgínia, Sul Carolina, Texas e agora temos outro que está em Califórnia. Como responsável pelas infraestruturas da RPM, o trabalho de Vítor passa por dirigir os vários armazéns da empresa. Como armazenista, a RPM guarda o café importado pelos seus clientes e depois faz a mistura e a distribuição. A parte que toca à RPM, à companhia, receber os contentores, ir ao barco, levantá-los, trazer ao armazém, descarregar, processar, nas misturas, a entrega, que fazemos a entrega, temos a transportação, somos o intermediário do negócio do café, das várias manobras que o café tem, até chegar ao produto final. Exportamos também de cá café para o Canadá, temos as grandes marcas que é Starbucks, Dunkin' Donuts, Maxwell, a Wawa, grupos mais pequenos, temos variadíssimos, todas as marcas de café que vêm no mercado, que vêm na prateleira, nos supermercados, o café parte daqui. Garantir que todo este processo decorre sem falhas é uma das responsabilidades de Vítor Costa, um português nos Estados Unidos, que nos diz que o sucesso só é possível com muito trabalho. Comecei nos sacos, comecei a reparar os empilhadores, comecei a instalar luzes, todo este sistema de luzes que vem, que nos ilumina agora, em que pus os sensores, vais caminhando as luzes, toda esta parte, os painéis elétricos. Eu fui subindo para eletricista, para plumber, chama-se picheleiro, de picheleiro foi para construtor de cimento, ferro, porque eu sei soldar, aprendi a soldar. Eu sou como o galo, fecho os olhos e canto de cor. Ainda dos States, a próxima história, apesar de não ser original, preconiza na perfeição a expressão homem dos 7 ofícios. Luís Gomes, algarvio, engenheiro de formação, foi professor universitário, deputado, presidente de Câmara, cantor e mais tarde doutorou-se em Economia. Acabou por trocar a Assembleia da República Portuguesa pelas ruas de Miami, onde hoje é CEO de uma empresa na área da saúde. Ainda continua a pisar os palcos e sobra-lhe tempo para o comentário político num dos canais de televisão mais vistos nos Estados Unidos da América. A minha vida são um conjunto de portas e janelas abertas. Não fecho nada. Tudo é possível, desde que eu seja feliz. Olá, eu sou Luís Gomes, sou de Vila Real Santo António, do sul do nosso país. Vivo em Miami há 2 anos, desde 2023, e sou CEO da Better Dental Care. A Better Dental Care hoje é um grande grupo. O nosso maior negócio ainda é dental. Nós fazemos todos os procedimentos médicos dentários, como os implantes, como extrações, como cirurgia, por aí fora, mas muito focado na estética dentária. Depois temos outra empresa que é a cirurgia estética pura e outra que tem a ver com uma tecnologia que surgiu na estética ligada à oftalmologia, que nós mudamos a cor dos olhos das pessoas. Os nossos pacientes são norte-americanos, a esmagadora maioria deles, de várias partes dos Estados Unidos, desde Nova York, desde Califórnia, desde Seattle, de New Orleans, de Chicago. A estética dentária foi uma área nova para mim. Eu já tinha experiência de gestão, fui presidente da Câmara por 12 anos, portanto, geria um orçamento anual de 40 milhões de euros. Fui eleito deputado do grupo parlamentar do PST. Orgulho-me, Sr. Presidente, enquanto Presidente da Câmara de Vila Real Santo António, de ter levado mais de 300 pessoas a Cuba,
porque esperavam 6 anos no Algarve para uma consulta de oftalmologia. Em maio de 2023 tive um convite do dono desta empresa para ser CEO da empresa, portanto, e deslocado para Miami. A clínica tem uma operação em Portugal, ao nível dos call centers, e também toda a parte de business intelligence, ou seja, toda a parte contabilística, gestão financeira da empresa, de recursos humanos, tudo isso é feito em Portugal. Eu quero ir pelo mundo, eu quero viajar contigo, quero começar de novo com Deus, nosso amigo. Antes de eu ser político, antes de ser outra coisa qualquer, era músico, porque eu comecei a estudar música aos 6 anos de idade. Os primeiros concertos que fiz, eu era deputado. Quero ver essas luzes no ar! Lancei um tema que teve 8 milhões de visualizações no YouTube e era presidente da Câmara, porque a música está dentro de mim. E, portanto, eu faço aqui música, já gravei, ontem fui à televisão cantar, estamos a ter muito boas repercussões aqui, vamos fazer concertos cá nos Estados Unidos, estamos a ser bastante ouvidos em países como o México, como a Colômbia. A ver se me acompanha a tomar meu par de botellas em uma disco bajo las estrellas. Eu nunca posso dizer que estou afastado totalmente da política, porque a primeira coisa que eu comecei a fazer foi comentário político aqui. Comecei numa rádio e agora faço comentário quase que semanalmente para a maior emissora de língua espanhola. Oficialmente entramos na era da incertidumbre. Não sabemos o que vai passar. Se eu gosto do meu país, adoro o meu país. Temos um país incrível, temos gentes incríveis. Tenho umas saudades incríveis do peixe, eu sou do mar, sou do Algarve, de uma sardinha, de um robalo grelhado. Nós temos uma comida fantástica em Portugal. Muitas pessoas dizem, mas tu tens várias facetas, tu és cantor, tu és escritor, tu és professor, tu és político, és o quê? Bem, sou eu próprio, sou igual a mim mesmo e eu só sei fazer e só gosto de fazer aquilo que eu sinto que devo fazer no momento. Nas cidades de Macará e Caracas, na Venezuela, ocorreu o 8º encontro de professores da língua portuguesa. Contando com o apoio de Portugal e do Brasil, durou 5 dias, participaram 150 docentes e incluiu uma formação sobre diversidade da língua portuguesa com Mário Cruz, do Instituto Politécnico do Porto, e Nelson Viana, da Universidade de São Carlos, no Brasil. Na Venezuela teve lugar o 7º encontro e o 8º congresso de professores de língua portuguesa. Reuniu docentes de várias regiões do país e pela primeira vez contou com o Brasil. Mário Cruz, do Instituto Politécnico do Porto, e Nelson Viana, da Universidade Federal de São Carlos, foram os formadores convidados. Este encontro, este congresso, é uma celebração de todo o trabalho conjunto que estão a realizar os professores portugueses na Venezuela e é talvez o evento mais importante do ensino português neste país. Todos os anos os professores esperam vir para encontrarem-se e todos juntos celebrarmos o esforço e o trabalho que todos nós fazemos pela divulgação da nossa língua na Venezuela. Já mais ou menos há 12 anos e começamos com grupos pequenos, com um convidado vindo de Portugal para certa formação. Isto já cresceu. Trouxemos este ano, por primeira vez, 2 convidados, um da Embaixada de Portugal e outro da Embaixada do Brasil, enquanto um estava em Caracas e o outro estava em Maracai, e depois trocávamos. E hoje é uma espécie de congresso e todos os professores se reúnem aqui em Caracas para conhecerem-se, novos professores, novas regiões onde não existia português, por exemplo o estado de Táchira. Além do congresso, é uma formação, mas sobretudo a celebração da diversidade da língua portuguesa, porque primeira vez temos o Brasil connosco, a Embaixada do Brasil, o Instituto Guimarães Rosa. Essa é a primeira vez que o Brasil participa desse importante evento aqui em Caracas, em aliança com a Embaixada de Portugal e o Instituto Camões. Estamos muito entusiasmados em obter mais informações sobre a situação da língua portuguesa aqui na Venezuela e acreditamos que o Brasil e Portugal juntos, assim como com os demais países lusófonos, têm um importante papel a desempenhar aqui na Venezuela. Tinha muita curiosidade em perceber o que é que se fazia aqui com o português língua estrangeira, língua de herança. E, portanto, finalmente tive essa oportunidade, não é? Foi feito este convite e agarrei-o, pronto. E, portanto, acho que este tipo de contactos também que existem, no meu caso, vou levar comigo alguma
alguma bagagem que permitirá, de facto, desenvolver processos de investigação, processos de contactos entre universidades e entre os professores, que é muito importante. É uma excelente iniciativa, é inovadora também, porque não se faz só um encontro para celebrar a Portugalidade, para celebrar a lusofonia, para celebrar as diferentes variedades do português, linguísticas e culturais, mas faz-se um verdadeiro encontro de professores, não é? Que estão em várias regiões da Venezuela. Tenho-me apercebido também na formação que, na maioria, até nem têm português como língua de herança. Nota-se algum amor pela língua, uma língua que não é deles, não é? E alunos querem ser futuros professores, alunos querem trabalhar ao nível da tradução também. E, portanto, não podia deixar de sublinhar isto, não é? Portanto, este amor que têm pela uma língua que não é deles. Percebi-me também, no pouco que visitei, que há Portugalidade por todas as partes, que há uma atração para com a língua, promovida, efetivamente, também por esses espaços de encontro onde estão os portugueses, nomeadamente desde espaços de comida, não é? Até espaços de convivência. Eu não sabia que há uma demanda tão grande assim, né, por aprender português aqui. Fiquei muito feliz, muito satisfeito. Encontrei um grupo de professores envolvidos, interessados, fazendo um trabalho muito bom aqui. Aqui na Venezuela, especificamente, tem uma questão do português ser língua de herança, uma parte histórica que eu não conhecia, porque muitos portugueses da Madeira vieram para cá. Então, os seus filhos, os seus netos já têm o português como língua de herança, né? Então, isso já faz com que se estabeleça uma relação de mais proximidade com o português do que em outro país em que não teve esse aspecto histórico. A próxima convidada nasceu no Brasil, formou-se na área do trabalho social, mas cedo partiu para outras paragens. Neta de portugueses e a viver na Áustria há vários anos, a luso-descendente Maria Angélica Dantas desenvolve hoje a sua atividade no recrutamento e formação de cuidadores da população sénior austríaca, em estreita ligação com o mercado português. A história de vida da luso-descendente Maria Angélica Dantas é um exemplo vivo do multiculturalismo. Nasceu no Brasil e conta nas suas raízes com ascendência portuguesa que remonta ao século XVIII, possivelmente com ligação ao norte de Portugal. Nasci em Pernambuco e os meus familiares também nasceram lá. E teve um avô que veio em meados de 1700, no final, para o Brasil. E lá eles cresceram, né? A curiosidade pelas raízes foi crescendo e já depois da saída do Brasil, pisa pela primeira vez solo português, em 2014. A primeira vez que eu fui em Portugal foi em 2014. E eu fiquei realmente encantada. Foi muito importante nós irmos lá, voltamos um pouco às culturas passadas, sentimos também muita conexão, os meus filhos também, né? É uma conexão extra. Uma conexão que arremete para um histórico herdado da família paterna, que a fez manter Portugal em linha de pensamento. A Europa, essa, já havia sido escolhida como destino profissional anos antes. Eu fui muito inspirada naquela época por sair do Brasil, para sair do Brasil. Eu achava também que estava muito pequeno para mim e acabei vindo para a Áustria e aqui acabei desenvolvendo muito, né? Tanto espiritual como profissional, e para mim foi realmente maravilhoso. Uma experiência transformadora numa Áustria, envolvidos 20 anos, muito diferente da atualidade. Ainda assim, sem perder o encanto de outrora. A Áustria, 20 anos atrás, era muito diferente, realmente, bem menor e era muito mais tranquila. Eu acho que também era mais segura também. Mudou bastante, é verdade. Mas ela continua encantada. E eis que a vocação profissional falou mais alto e do setor social. Faz profissão desde 2017 através da assistência a idosos por estas paragens. Tinha esse serviço social dentro de mim. Aos 9 anos eu quis ser também freira. É sério. E aí a minha mãe dizia, não vai ser. Mas eu tinha essa coisa, eu precisava ver todas as pessoas que estavam ao meu redor bem. E aqui na Áustria eu acho que eu consegui desenvolver também, porque existe essa parte forte social. Carecendo o país de apoio especializado junto da população sénior, Maria Angélica Dantas decidiu apostar num projeto de recrutamento e formação de profissionais oriundos da Península Ibérica. Então, o nosso projeto é o Projeto Ibéria, que trabalha
com Portugal e Espanha. Nós procuramos, na verdade, cuidadores de idosos que queiram passar um período aqui entre 1 e 3 meses, informando que existe esse projeto com os cuidadores de Portugal. As pessoas aqui realmente ficaram encantadas. E eu também fiquei pensando, mas por que isso não aconteceu ainda, né? Um início bem-sucedido que a coloca assim, em contacto frequente com Portugal e os portugueses, também para aproveitar o Natal, junto das raízes lusas. É ver a família, ver o pessoal, mas também ver todos os participantes do projeto. Principalmente, a gente vai se encontrar, tomar um café e aproveitar talvez um pouco do Natal e do Ano Novo lá. Essa é a intenção. E de volta ao país de acolhimento, quisemos saber como é viver, nos dias que correm, em solo austríaco e que oportunidades se figuram. A Áustria tem muita magia. Eu acho que as pessoas aqui são bem diplomáticas, são amáveis. Eu acho que a gente tem a oportunidade aqui. Quem quer, cresce aqui, sim. Um crescimento que se confirma ano após ano, no percurso de uma lusodescendente dedicada ao trabalho social e ao acolhimento dos profissionais de amanhã. Com quase 39 anos, Bruno Pinto mudou de rumo profissional. Depois de mais de uma década enquanto contabilista no Grão-Ducado, Bruno iniciou recentemente as suas novas funções enquanto encarregado de comunicação na mesma empresa. Uma mudança de posto que, segundo ele, vai ao encontro da sua personalidade. Aqui estamos nos escritórios do Fundo de Logement. O que eu faço aqui, sou carregado de comunicação, mas ocupo mais dos eventos que têm a ver com residências que a gente constrói. Aqui temos uma maquete de um dos maiores projetos que estamos a construir atualmente, que faz cerca de 1000 habitações. Aqui ainda estão duas, que são projetos mais pequenos, que têm mais ou menos 160 habitações. E atualmente ainda estamos a construir outros projetos, um que é muito maior, que tem 1500. O Fundo de Logement constrói habitações abordáveis para as pessoas que têm dificuldades a comprar ou a alugar cá no mercado luxemburguês. Às vezes esses preços podem ser bastante altos e então nós praticamos uns preços mais razoáveis. E é uma coisa que para mim é muito importante, porque quando chego a casa à noite sei que trabalho para uma empresa que ajuda as pessoas ao dia-a-dia. Bruno Pinto tem 39 anos. Há cerca de 9 meses, após 12 anos enquanto contabilista, trocou o ecrã e os números pelo terreno e o contacto com as pessoas. Sim, é uma área em que todos os dias chego com vontade de trabalhar ao trabalho, com um sorriso. Carregado de eventos e coisas, vejo muitas pessoas, interajo muito com pessoas e é uma coisa que gosto muito, é aquilo que me faltava imensamente antigamente na contabilidade. Na vida privada, Bruno Pinto tem vários interesses. Alguns deles gosta de trazer para o local de trabalho. Tenho uma grande paixão por tudo o que é cultura japonesa. Já há vários anos que quero ir ao Japão de férias, para aprender e ver mesmo como é que é a cultura lá, mas estes últimos anos tive sempre qualquer coisa que não me permitiu ir, mas normalmente para o ano que vem vou a quase de certeza. Eu nasci cá no Luxemburgo, fiz os meus estudos no liceu todos cá, depois fui para Louvain-la-Neuve fazer a universidade, mas acabei por, como diz a minha mãe, só passear os livros e muita festa. Depois já tinha trabalhado como estudante aqui no Fundo de Logement e quando acabei propuseram-me se queria integrar o serviço de contabilidade, o que na altura fiz. Gosto sempre de fazer rir as pessoas que estão à volta de mim. Sou um tio que adoro os meus sobrinhos, adoro passar tempo com eles ao fim de semana, brincar com eles. Quando era mais novo, não vou dizer que não dava muito valor, mas era um pouco mais vadio. E hoje em dia, com o tempo, passo os meus domingos todos sempre com a minha família, a gente almoça juntos, brincamos, vamos dar um passeio. E é os momentos em que dou mais valor hoje em dia. Parte da família de Bruno vem de uma aldeia atrás dos montes, região onde o luso-descendente regressa com regularidade. Já pensei muitas vezes em, se calhar, regressar para Portugal, mas já estou muito habituado ao estilo de vida cá e acho que seria muito complicado me adaptar a viver lá, com os salários de lá. Não sei, tinha se calhar talvez tentar, mas acho que sou um pouco medricas para isso.
Para já encontra-se bem onde está, com o seu novo cargo no Fundo du Logement e os seus passatempos de sempre. Desde pequeno adoro tudo o que é bandas desenhadas e tipo mangas e animes, e é uma coisa que ainda continuo a fazer, eu hoje ainda continuo a ler. E não é só a arte, a escrita e do desenho que fascinam Bruno Pinto, o palco e o cinema também o cativam. O meu sonho quando era pequeno era de ser ator. É uma profissão onde hoje podemos ser astronauta, amanhã polícia, contabilista até outra vez. É uma coisa onde a gente não é sempre séria ao dia a dia. E esquecer um pouco as coisas que estão à volta de nós faz-nos bem e podemos respirar um momento, dar uma gargalhada e a vida continua. Rita Porto é uma cantora e atriz com realizações no teatro e na televisão. Rita, como diz o nome, nasceu no Porto e foi para o Brasil há 13 anos. Já participou em algumas telenovelas, sendo a última Mania de Você de TV Globo. Recentemente apresentou-se numa casa de espetáculos em Ipanema, o Vinícius Bar, um reduto que ainda tem regularmente shows de bossa nova no Rio de Janeiro. Depois de ficar 7 anos em obras, esta sala é de proprietários portugueses que só têm elogios à cantora conterrânea. Ela é carioca, basta um jeitinho de ela andar. Parece carioca, mas por trás da voz potente e da interpretação perfeita das músicas brasileiras, um sotaque que surpreende. Meu nome é Rita Vilares Pires Cerqueira da Mota, bem grande, mas eu adotei o nome artístico de Rita Porto para homenagear a minha cidade, em primeiro lugar, mas também porque essa arte para mim é o meu porto de abrigo, sem dúvida nenhuma. A alma de artista como uma grande característica portuguesa. Essa maleabilidade que o português tem quando se encontra num cenário novo, de se aconchegar para se adaptar e se enquadrar naquele novo cenário. Isso realmente me ajudou bastante, até porque na minha vida de interpretação também acabamos por ter que fazer isso mesmo. A forte ligação com a cultura brasileira vem desde a infância, quando os pais, por ocasião da Revolução dos Cravos, se viram obrigados a passar uma temporada no Rio de Janeiro. Rita ficou com os avós em Portugal. Foi uma experiência muito marcante em sua vida. Quando eles regressaram, a mala deles vinha repleta do melhor dos melhores, do melhor da literatura brasileira, do melhor da música brasileira e da cultura brasileira, no seu geral. E, portanto, eu fui crescendo, ouvindo música brasileira, lendo Vinícius de Moraes e, portanto, não foi difícil eu me enamorar desde muito nova. Foi quando o marido recebeu uma proposta de trabalho no Brasil, em 2012, que o sonho de morar no Rio de Janeiro tornou-se real. Ricardo, o companheiro de mais de 17 anos, não esconde a admiração pelo talento de Rita. O maior fã, o maior crítico e o maior quebra-galho. Tudo que seja preciso, eu estou cá para isso. Essa é a minha função. Foi no Brasil que Rita sentiu o impulso de retomar a carreira artística que começou em Portugal, mas que havia interrompido para dedicar-se à maternidade. No Rio de Janeiro, voltou a atuar no teatro e na televisão, com participações em produções da TV Globo, mais recentemente na novela Mania de Você. Só assim sou capaz de me livrar das palavras com as quais você me veste. Eu sei que eu tenho um jeito meio estúpido de ser. O dom de atuar ajuda a compor a performance como cantora. Ela é também uma das atrações nessa casa de shows, um dos principais redutos da bossa nova no Rio de Janeiro. O local por onde já passaram grandes nomes da MPB pertence a 2 portugueses. Eu vi muitas vezes aqui, muitas mesmo. É talvez das artistas que mais se apresentou no Vinícius. Gosto muito dela pela forma dela trabalhar e de ela se consegue comunicar bem. E, afinal de contas, a Rita Porto não é uma cantora qualquer, é uma cantora internacional. Rita interpreta vários estilos da MPB, mas no final da apresentação, a alma portuguesa fala mais alto. Deus me deu a arte como um dom, foi como nascer numa avenida. É algo que me emociona bastante.
porque nós estamos longe, mas estamos perto. E é muito bom, no final, poder dizer: olha, vejam, sou orgulhosamente portuguesa. Obrigada por tantos valores. Na linguagem universal da música, a canção, que tem o idioma em comum, ganha o arranjo de luxo do sotaque que encanta o público. E o roteiro foi Deus quem criou. Obrigada. Obrigada, boa noite. Hoje embarcamos numa fascinante jornada através do universo do bacalhau, guiados pela excelência e pela história do grupo Rui Costa e Sousa e Irmão. Este grupo é um exemplo perfeito de como a união entre tradição e inovação pode garantir a qualidade inigualável que todos nós procuramos nas nossas mesas. Desde as geladas águas da Noruega, onde o bacalhau é cuidadosamente selecionado, até ao caminho que percorre pelas modernas infraestruturas de produção, cada etapa é marcada pela dedicação e pelo respeito às nossas raízes. Com um portfólio que se estende por mais de 30 países e um volume de faturação anual que atinge os 90 milhões de euros, o grupo não é apenas uma empresa, é um bastião da cultura portuguesa em terras longínquas. A sua impressionante performance no setor de exportação, que atinge 50% da produção total, com o Brasil como principal destino, reforça a presença do bacalhau português no mundo. A sua capacidade de adaptação e a constante busca pela qualidade fazem de cada pedaço de bacalhau uma experiência culinária inigualável. Enquanto refletimos sobre o que significa o bacalhau para nós, não podemos esquecer que ele simboliza união, tradição e o amor pela nossa cultura. Hoje fizemos uma celebração do que nos une, a gastronomia, o saber fazer e a paixão por aquilo que é nosso. Receba um abraço do tamanho do mundo. Esta foi a Hora dos Portugueses.